Olá pessoal, tudo bem? Vou comentar mais um resumo aqui a respeito da teoria cinética dos gases, onde vou tratar pontos gerais, tudo bem? Para a gente fechar aí essa parte de introdução. Sobre a teoria cinética dos gases e também de acordo com os resumos, nós temos os 3 pontos aqui a considerar na nossa análise, tudo bem? O primeiro ponto aqui, depois você paralisa o vídeo, anote esses pontos e compare com o seu resumo. O primeiro ponto que eu quero tratar é o seguinte: todos os gases são constituídos por átomos, moléculas e íons, ok? E essas partículas estão em constante movimento, desordenado e com velocidade elevada. Ponto. Tudo bem? Um segundo ponto interessante aqui é como as partículas estão muito afastadas, o espaço ocupado por elas se torna desprezível, uma vez que o vazio existente entre elas ali é muito grande. Tudo bem? Por isso, os gases possuem baixa densidade e são facilmente comprimidos, misturam-se com facilidade. Tudo bem? Por estarem distantes, as partículas quase não se atraem e, com isso, se dilatam facilmente com a presença do calor. Ok? E um terceiro ponto que eu sugiro que você faça uma anotação e compare com o seu resumo é o seguinte: os choques existentes ocorrem em relação às paredes do recipiente, né? Elas batem aqui nas paredes e ocorrem entre elas, tudo bem? Choque entre as partículas aqui. Porém, esses choques são elásticos, ou seja, sem perda de energia, o que justifica esse movimento perpétuo das partículas componentes de um gás, ok? Bom, a pressão do gás então é feita nas paredes do recipiente devido aos choques das partículas com a parede do mesmo, tudo bem? Ocorre, por exemplo, em bola de futebol. Partículas de gás estão em constante choque entre elas e com a parede interna da bola. Tudo bem? Outra situação que eu queria tratar aqui sobre os resumos é o gás ideal, certo? Então, o que é o gás ideal, né? Então, o gás ideal é aquele que tem comportamento conforme as leis da mecânica clássica. Tudo bem? Assim, suas moléculas não perdem energia em colisões, então elas podem trombar aqui e essa energia a gente considera que não há, ok? Perdas. As forças de coesão são nulas e o volume de cada molécula é considerado nulo, ok? Então, num gás ideal, nós temos 3 variáveis fundamentais, que é pressão, volume, temperatura, tudo bem? E se relacionam pelas leis que nós vamos trabalhar de forma resumida aqui. Vamos lá então. A primeira lei a ser trabalhada, deixa eu desligar aqui, é a lei de Boyle-Mariotti, tudo bem? A lei de Boyle-Mariotti, ela trata de temperatura constante. Agora é o seguinte, antes de entrar aqui, essa lei ela é geral para os gases, tudo bem? Pressão, volume, temperatura na situação 1 é igual a pressão, volume e temperatura na situação 2. Cada lei vai tratar de uma variável constante para ver como que o restante se altera. A primeira lei, que é a lei de Boyle, ela trata de temperatura constante, ou seja, ela vai obedecer essa fórmula, P1V1 igual a P2V2, tudo bem? Então, quer dizer que se eu diminuo o volume anterior, mantendo a temperatura constante, então eu aumento a pressão. Se eu diminuo o volume, eu aumento a pressão, tudo bem? E aí, então, nós temos a isoterma. Então, observe que se eu aumento aqui a pressão, né, então esse ponto está aqui. Então, se eu aumento a pressão, eu caminho para cá. Então, eu tenho que diminuir o volume. Tudo bem? Aqui também uma explicação, né, onde eu estou num certo volume e pressão. Se eu modificar esse volume e pressão, por exemplo, se eu expandir, então eu diminuo a pressão. Se eu pressionar aqui, diminuir o volume, então eu aumento a pressão, ok? Então aqui eu abaixo a pressão em relação a esse ponto, aqui eu aumento, desde que isso tenha temperatura constante. Aqui então vem a questão, um exemplo de um cilindro. O que esse cilindro fez então, né? Ele fez uma compressão aqui a temperatura constante. E aí então chegou numa máxima pressão aqui, certo? Então, ele manteve a temperatura durante todo o processo de compressão aqui, temperatura constante, tudo bem? Então, uma representação via cilindro, né? Aqui uma curiosidade, né, que
para calcular aqui no caso a quantidade de gás que um mergulhador necessita a 30 metros para chegar, né, para ele descer a 30 metros de profundidade. Nós temos um dado que se refere que a cada metro, aqui é 10, ok? Aqui tá 1, mas é 10, ou seja, a cada metro de profundidade, a cada 10 metros precisa-se de 1 atm, na verdade, certo? A cada 10 metros eu preciso de 1 atm, ok? Ele fala que a cada metro, né? Na verdade, a cada 10 metros eu preciso de 1 atm. E aí então, o que acontece? O mergulhador está a 30 metros. O que eu tenho que considerar aqui então? Uma coluna de água de 30 metros aqui, mais, né, a pressão atmosférica aqui. Então ele tem a coluna de água aqui mais a pressão atmosférica. Isso quer dizer então que ele tem 1 atm aqui, porque está ao nível do mar, 1 atm de pressão, mais 30 metros. Então são a cada 10 metros 1 atm, então ele vai precisar de mais 3 atms. Então, ao todo, nós vamos ter aqui, ó, 3 atms aqui, 1 aqui. Então, ao todo, ele vai precisar de 4 atms para descer, só até para chegar aqui, ó, certo? Apenas a descida. Então, o que nós temos aqui? Fazendo a conta, a gente sabe que para 1 atmosfera eu preciso de 1 litro de volume de ar, né? Para descer, para mim poder atuar em 1 atm, ou seja, 10 metros, né? Então, para descer 4 atms, né, quando eu tiver 4 atms de pressão, para me chegar lá eu vou gastar então 250 ml de gás. Tudo bem? Então, o mergulhador utilizará 250 ml de ar para descer até 30 metros de profundidade na água. Somente para descer, ok? Aqui então nós temos a lei de Gay-Lussac. Essa lei diz que nós podemos manter aí a pressão constante, né? Ao manter a pressão constante, a lei que vai estabelecer V1, T1, V2, T2, ou seja, né, se você aumentar a temperatura, você tem que aumentar o volume para a pressão se manter constante, né? Se você aumenta a temperatura, você aumenta o volume para a pressão se manter constante, ok? Então eu tenho aqui, ó, a pressão constante, a temperatura, se eu aumento a temperatura, então aumenta o volume e a pressão se mantém constante. Aqui um resumo da lei de Gay-Lussac, e com o aumento da temperatura, então esse volume também aumentará e vice-versa, tudo bem? Depois dá uma olhadinha aqui no slide resumo, né? Continuando, a gente tem um cilindro aqui novamente. Então o que ele fez com esse cilindro? Se ele aumentar a temperatura do que estava anteriormente, eu aumento o volume para que se mantenha a pressão, né? Considerando que a pressão teria que ficar aqui, então eu aumentei a temperatura. O que eu tenho que fazer? Expandir o cilindro aqui para que se mantenha a pressão. A última lei, né, uma das 3 que nós trabalhamos, foi a lei de Charles. Essa lei de Charles, o que ela trata? Ela fala que se mantivermos o volume constante, né, o que vai acontecer com o volume constante? E aqui a gente aquecer um gás com uma determinada massa, então a pressão aumenta. Então, se você mantém o volume constante, né, então se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão, para que essa divisão fique constante. Tudo bem? Tá aqui então, ó, se eu aumento a temperatura, eu aumento a pressão para o mesmo volume. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Por exemplo, gás de cozinha, ok? O volume ali é praticamente o mesmo. Então, excesso de temperatura, você vai ter grandes pressões, né? Então, é onde tem que se tomar alguns cuidados com tanques industriais, né? Sempre observar essas leis. Aqui um resumo da lei de Charles e Gay-Lussac. Normalmente sempre foram dois que trabalharam, né, a respeito de algumas definições. Então esse daqui fala que é a isobárica, né, pressão constante. Então se eu aumento o volume, se eu aumento a temperatura, eu aumento o volume. Se eu aumento o volume, eu preciso aumentar a temperatura para manter a pressão constante. Tudo bem? Esse daqui então se refere à lei de Charles, né, onde o volume é constante. Então, para mim manter o volume constante, e se eu aumentar a temperatura, então eu tenho que aumentar a pressão, tá vendo? Se eu aumento a pressão e aumento a temperatura, então o volume ele passa a ficar constante.
né? No caso aqui seria uma constante em 30 litros. Para essa houve um aumento de temperatura, então eu tenho que ter um aumento de pressão para o volume ficar constante. Tudo bem? Continuando aqui então, aí para fechar então, nós trabalhamos o seguinte, olha só isso aqui, ó. Ele fala sobre as condições normais de pressão e temperatura, sobre as nossas leis que nós trabalhamos aqui, né, que pressão, volume e temperatura é igual a esse R, né? Esse R ele é chamada constante dos gases perfeitos. Então, para N mols, que a gente tem? PVT é igual a NR, né? O N seria mols, ok? Então, nós temos o seguinte, né? Uma situação inicial para uma situação final. Então, envolve temperatura, pressão e volume. Ok? Então, PO, VO e TO são pressão e volume, temperatura inicial. O F aqui significa final. E eu posso também ter sistema de dois gases, ok? Onde ele chega aqui num total, seria o A mais a condição do B. Isso aqui é tratado melhor mais lá na física, separadamente, mas apenas para a gente relembrar, né? Então, num resumo geral, nós temos as transformações aqui isobárica, isocórica, isotérmica, né? Aqui você vê que foi o Charles e o Gay-Lussac fez o estudo. Aqui também Charles Gay-Lussac e aqui a lei de Boyle. Tudo bem? Tá aqui as três relacionadas na equação geral, né? Aqui sempre uma variável está constante, justamente aqui não está na equação, é a variável que está constante, né? Então, por exemplo, aqui falta temperatura na fórmula, então ela que ficou constante neste processo. E assim nós temos um resumo aqui, então. Outra coisa interessante é isso daqui, ó. Se pegarmos um balão e afundarmos na água, devido à pressão da água, seu tamanho diminuirá. Mas, uma vez trazido à superfície, ele retorna ao seu tamanho original, que é a compressão e descompressão. Por isso que mergulho é algo a se tomar cuidado, né? Por exemplo, pode haver ar entre a roupa do mergulhador e a sua pele. Isso daí pode causar problemas, né? Os gases que estão dentro do seu organismo, até a obturação de dente mal feita, que tem a entrada de ar, pode causar danos, né? Ele pode arrancar, quebrar o dente, alguma coisa assim. Bem interessante, depois eu vou pôr um vídeo com um link a respeito desses mergulhos. Pressão e volume são inversamente proporcionais, ou seja, se a pressão dobrar, o volume cai pela metade. Se a pressão cair pela metade, o volume dobra. Então, olha só, aqui ó, você tem o balão com o mergulhador e ele vai mergulhando, ó, quanto maior a pressão, menor ele vai ficando, ó. Ok? Temperatura constante, ele segue então essa lei, né, da pressão e volume inversamente proporcional. Olha só, interessante, né? E ao voltar ele expande. Então é perigoso você fazer, por exemplo, mergulhos em águas profundas e retornar rapidamente, né? Há uma expansão muito rápida dos itens que contêm gás, ok? Então muito cuidado. E a parte aqui, ó, só para fechar, né? Vocês relembrarem um pouco aí da equação de Clapeyron, né? A equação de Clapeyron, PV igual a nRT, N mols, o R é aquela constante de número de Avogadro, né? Se eu não me engano foi colocado aqui em cima, ó, esse número invariável de partículas é o número de Avogadro, tá aqui, ó, certo? 1 mol de um gás, então é 6 vezes 10 a 23 moléculas do mesmo, né? Então você tem aqui, ó, uma constante, aqui o número de mols e a relação PVT, tudo bem? Tá aqui, ó, o R é a constante. Na equação, então, R não é uma constante característica de um gás, mas uma constante universal, tá? Essa aqui é uma constante universal, essa aqui é do gás, né? Certo? O N depende da moléculas e tudo mais, né? É o número de mols. Tudo bem? Então, deixa eu limpar aqui. Ok? Que eu preciso só que vocês relembrem, então, essa equação, a constante universal e o número de mols. Tudo bem? Ok, então finalizamos aqui uma revisão geral aí dos resumos da teoria dos gases e as leis as quais nós trabalhamos aqui, né? Mais essa revisão aqui da equação de Clapeyron e bons estudos para vocês. Depois continuaremos aí com mais videoaulas. Até mais!